Levítico, capítulo 16. Duas coisas muito importantes, irmãos, para Deus mover a sua glória em um lugar. A primeira é a reverência na casa. O que a gente tem colocado aqui: desligue seu telefone, não converse, não ande na casa, não vá ao banheiro. Não ser pessoas que realmente têm uma necessidade. É uma forma que a gente tem de fazer você se conectar com o Senhor. Sabe que você fica com o seu telefone aí, toda hora chega mensagem, irmão. Se eu pegar o meu, então eu nem assisto o culto, porque toda hora é a gente mandando mensagem de alguma coisa, pedindo oração, pedindo alguma coisa. Então eu me desconecto completamente do meu telefone quando eu estou aqui. Por quê? Porque para mim o mais importante nesse momento é eu me conectar com o Senhor e adorar Ele nesse lugar. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, os obreiros estão autorizados a repreender você que pegar telefone. E pastor, eu vou ler o texto bíblico. Não precisa ler no telefone, olha, lê aqui. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler aqui no quadro. Não leia no telefone, porque ele vai chamar a sua atenção. Tudo isso porque a gente ama você. Então nós não queremos que você perca nada do que Deus está a fim de fazer na sua vida aqui nessa noite. Amém, gente? Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 16. Eu vou ler só alguns versículos, porque o capítulo 15 e o capítulo 16 de Levítico, eles se completam. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou ler alguns versículos do capítulo 16, e aí a gente vai conduzindo aqui a mensagem. A partir do versículo 16, diz assim: depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentaram a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou a Moisés e disse: diga ao seu irmão Arão, que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço, numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados, e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados, e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo na sua própria oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará
pegará um queimador de incenso cheio de brasas tirado do altar que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo, ali na presença do Senhor. Ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. E o texto continua e o capítulo continua. Eu quero ler só até aqui. Que o Espírito do Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa noite, Pai, para que nos faça compreender e entender o que o Senhor quer falar conosco aqui nesse lugar. O Teu amor e a Tua graça está sobre nós. A Tua presença e a Tua misericórdia está nesse lugar, pronto a nos perdoar, pronto para nos sarar, pronto para nos curar, pronto para nos transformar, Senhor. Manifesta mais uma vez a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Irmãos, o tema da mensagem que eu quero falar com vocês aqui é esse: eterno devedores. Eterno devedores. Diz assim para alguém que está perto de você: você nunca vai conseguir pagar a sua dívida. Você nunca vai conseguir pagar a sua dívida, e eu vou provar para você aqui hoje. Amém? Bom, o texto de Levítico que eu falei para vocês, do capítulo 15 e do capítulo 16, são 2 textos que eles estão, é uma coisa só. E eles vão falar, se você for ler lá o cabeçalho, né? A partir do capítulo 16, vai dizer sobre o dia do perdão. O livro de Levítico significa o livro das leis. Moisés, quando escreve as leis do Senhor, você já sabe toda a história. Ele sobe um monte para falar com Deus, e Deus ali entrega as leis em uma pedra para Moisés. Depois Moisés, irado com o pecado do povo, quebra as pedras da lei. E agora o Senhor não vai dar outras pedras para Moisés, mas o Senhor vai mandar que ele escrevesse novamente as leis. Então, o livro de Gênesis, você sabe que é o princípio, né, de todas as coisas. Êxodo fala da libertação do povo de Israel. E vem Levítico, que é o livro das leis. Deuteronômio significa a recapitulação das leis. E os números, que é onde vai falar sobre as tribos de Israel, a repartição das terras, e por aí vai, né? E assim vai adiante. Então o livro de Levítico, ele representa as leis de Deus. Durante todo o livro de Levítico você vai ver Deus passando toda a instrução para Moisés a respeito do comportamento do povo de Israel quando eles entrassem na terra prometida. Porque uma terra sem lei, como que ela é, irmãos? Ela é uma bênção, né? Ela é toda organizada, todo mundo respeita todo mundo. Nós sabemos que não é. Então Deus, ele entrega as leis para Moisés, porque ele sabia que o povo ia entrar numa terra, e ao entrar nessa terra eles iam se estabelecer como um povo, como uma nação, e eles deveriam cumprir as leis que Deus deixou escrito a Moisés, né? Então tudo vai acontecendo e Deus vai conduzindo o povo em direção à terra prometida. Então Deus vai falar para Moisés a respeito do pecado, dos pecados do povo, e mediante aos seus pecados, como que eles iriam alcançar o perdão de Deus, como que eles deveriam ser alcançados pelo perdão de Deus. E aí o texto que nós lemos já começa falando a respeito dos filhos de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, que foi o primeiro sacerdote que Deus estabeleceu para poder ministrar diante dele dentro do templo. Então Arão, ele servia ao Senhor, e como o sacerdócio
ele é passado de pai para filho, ele vem de linhagem pura. Os filhos de Arão também serviam a Deus junto com o seu pai no templo. Só que houve um dia que os filhos de Arão, os seus 2 filhos, eles apresentaram um fogo estranho, ou seja, uma oferta contaminada diante do Senhor. Não era uma oferta ao qual Deus havia determinado na lei. Eles tentaram burlar a lei, eles tentaram quebrar princípios que Deus havia estabelecido para poder oferecer uma oferta. E quando eles estão diante do Senhor oferecendo a oferta, a Bíblia Sagrada vai dizer que um fogo sai do altar do Senhor e consome eles na hora, e eles são mortos. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: cuidado com o fogo estranho. Eu estava falando aqui hoje para os irmãos na escola bíblica. Foi na escola bíblica? Foi em algum lugar que eu estava, mas foi hoje. Nós entramos em um lugar por causa de muitos líderes que começaram a pregar um evangelho modificado para agradar o povo, porque a gente está vivendo a época dos mestres para si, né? Que Paulo vai dizer que nos últimos tempos os homens se apostatariam da sã doutrina de Jesus, da sua palavra, e iam contratar mestre para si. O que é o contratar mestre? É pagar a agenda, irmãos, de gente que vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós estamos vivendo essa profecia. Então hoje, se a gente falar da ira de Deus, se nós falarmos hoje que Deus mata mais do que o diabo, as pessoas ficam escandalizadas, porque elas não querem se encontrar com a ira de Deus. Elas não querem saber de que Deus é um Deus que um dia vai julgar toda a humanidade. Elas não querem ter contato com esse Deus. Mas deixa eu te falar, a falta desse conhecimento é que faz você viver uma vida de pecado sem arrependimento. A falta do conhecimento de que a ira de Deus um dia virá sobre a humanidade é que faz a humanidade viver a cada dia entrando num abismo sem fundo. Eu estou falando para você de 2 sacerdotes, de 2 filhos de um sacerdote, que vieram apresentar uma oferta contaminada diante de Deus, e Deus matou eles. Nós continuamos, irmãos, nós continuamos servindo o mesmo Deus, mas infelizmente muitas pessoas continuam com seus corações rebeldes, como o povo de Israel. E aí eu estava falando para os irmãos hoje que o fato das pessoas não conhecer quem Deus faz elas viverem uma vida pecaminosa, faz elas viverem uma vida de erros e sem se arrepender. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus despertou a sua ira contra aqueles irmãos, e eram mais de 3 milhões de judeus. Quantos irmãos? Quantos judeus? 3 milhões. Se aqui tiver 150 é muito. 3 milhões. Deus pega Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, conta aí os jovens de 20 anos para baixo, separa eles. Moisés separou os jovens de 20 anos para baixo. Moisés fala para Deus: e agora? O restante do povo eu vou matar todo mundo. Por quê, irmãos? Por causa da rebeldia que estava dentro do coração do povo. Deus estava falando, Deus estava realizando grandes milagres, Deus estava manifestando a sua glória, mas o povo continuava rebelde, o povo continuava incrédulo, o povo continuava insubmisso, desrespeitando a Deus, desrespeitando a sua presença. E o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu, e Deus matou toda aquela geração. Isso não é a primeira vez, irmãos. Nos dias de Noé, Deus matou todos que estavam na terra, só salvou Noé e sua família. Isso não é, irmãos, novidade. Sodoma e Gomorra foram todas destruídas por causa da rebeldia do povo. A cidade de Nínive,
Deus tinha decidido destruir aquela cidade e matar todos os habitantes dela. Mas o que Deus fez? Chamou Jonas e falou: Jonas, prega para eles. Se eles não se arrepender, eu vou matar todo mundo. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou dizendo para você que teu Deus, Ele te ama, mas Ele não está disposto a ficar passando a mão na sua cabeça. Se teu pai e tua mãe não te corrigem, Deus pode te corrigir. Se teu pai e tua mãe não botam um freio em você, Deus pode colocar um freio em você. E o freio de Deus, quando vem, é doloroso. É doloroso, até infarta, né, pastor? Tem hora que Deus até mata, mas tem uns que não volta, né? Então olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, para de ser rebelde, se posicione, ouve a voz de Deus. Qual é a orientação que Deus dá para Moisés? Eu só abri uma aspa, não sei porquê, mas agora eu vou voltar para a mensagem. Qual é a orientação que Deus fala para Moisés? Moisés, é o seguinte: quando o povo pecar e você vai vir oferecer oferta pelo pecado do povo, primeiro você vai ter que oferecer oferta por você. Por quê? Porque você também é pecador, Arão. Porque você também é pecador. Então primeiro você vai oferecer oferta pelos seus pecados, depois você vai oferecer pelo pecado do povo. E olha as orientações de Deus: você vai pegar um touro novo, depois você vai pegar uma ovelha, você vai sacrificar, depois você vai queimar diante de mim. A fumaça da oferta vai entrar no tabernáculo, vai ficar em cima da arca da aliança. E a partir desse momento você vai poder falar comigo, você vai poder desfrutar da minha presença. Aleluia. Que isso, pastor? Era o tempo da lei. Deus deu instruções a Moisés de como os homens deveriam se arrepender dos seus pecados e receber o perdão de Deus pelos seus pecados. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O povo voltava a pecar. O povo oferecia uma vez por ano a oferta pelos seus pecados que eles cometeram durante todo o ano. Eles acabavam de oferecer as suas ofertas, havia festa, vários dias de festa. Depois o povo voltava para suas casas, iniciava um novo tempo, um novo ano, uma nova estação. E o que acontecia com o povo? O povo voltava a pecar. O que isso foi fazendo com Deus? Isso foi despertando em Deus, irmãos, uma tristeza. E Deus não se entristece, mas é só para você entender o que eu quero dizer. De Deus olhar que Ele estava sempre pronto a perdoar os homens. O seu amor, a sua misericórdia estava sempre diante dos homens, pronto para perdoar, pronto para transformar todas as coisas. Os homens iam lá, ofereciam os animais como oferta, mas depois voltavam às suas práticas pecaminosas. Então Deus resolveu mudar o plano. Aí o tema da mensagem que eu coloquei para a gente aqui nessa noite foi: eterno devedores. Eterno devedores. A primeira coisa que eu entendo nessa época aqui, e se estende para a gente hoje, é que havia uma dívida por nome de pecado, que desde que Adão pecou, todos os homens são considerados pecadores. Todos os homens que nascem de mulher, eles já são gerados em pecado, eles já têm dentro deles a semente do pecado, por causa de Adão.
Por isso que todos os homens, quando alcançam a idade da razão, eles precisam se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê, pastor? Por causa de Adão. Todos os homens em Adão são pecadores, e não há exceção. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que existe uma dívida. Eu sei que alguém já está falando aqui, pastor, mas Jesus pagou a dívida. Você vai entender no final da mensagem que eu quero dizer. O que eu quero primeiramente que você entenda é que existe uma dívida. Isaías 50, versículo 59, vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas vamos continuar lendo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. O que Isaías está dizendo? Que os nossos pecados impedem de que Deus ouça as nossas orações. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: Deus não tem nenhum relacionamento com o pecado. É por isso que Isaías vai, quando ele tem a visão da glória de Deus, os anjos estão cantando dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que eles estão fazendo? Por que eles estão falando 3 vezes? Isso representa uma testificação de que o que eles estão vendo é realmente verdade. Por isso em João, Jesus em vários momentos vai dizer: em verdade eu vos digo. O que ele está dizendo? Isso é absolutamente verdade. Em verdade eu vos digo. Ele está dizendo, não há contestamento. O que eu estou dizendo é a verdade. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma dívida. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que para toda dívida existe uma cobrança. No nosso caso aqui, que eu quero trazer para nós nessa noite, a dívida se chama pecado. E para o pecado existe um salário ou uma sentença. Existe um salário, uma sentença. Olha que Romanos capítulo 6 vai dizer: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe uma dívida chamada pecado. Existe uma sentença ou um salário que Paulo está dizendo: o salário do pecado. Alguém está entendendo isso, irmãos? Existe uma dívida, primeira coisa. Segunda coisa, existe um salário para essa dívida. E Paulo está dizendo: o salário do pecado, desta dívida chamada pecado, é a morte. Existe um avivalista chamado Jonathan Edwards.
que ele pregou um sermão que até hoje ecoa no mundo: pecadores na mão de um Deus irado. Nesse sermão, enquanto ele falava sobre o céu, os irmãos sentiam como se anjos estivessem perto deles o tempo todo, como se o próprio Deus estivesse andando no meio da igreja. Mas quando ele começou a falar do pecado, as pessoas começaram a sentir cheiro de enxofre, calor. Elas se agarravam nas colunas do templo, gritando: pare de pregar, porque nós temos a sensação que estamos caindo no abismo. O tema dessa mensagem é pecadores na mão de um Deus irado. Escute isso: existe uma dívida chamada pecado, e Paulo vai dizer, e existe um salário para pagar essa dívida. Qual é o pagamento dessa dívida? É a morte. O salário que paga o pecado é morte. Eu preciso que você entenda isso. Se o salário do pecado é a morte, por que continuar então pecando? Se o salário do pecado é a morte, por que continuar um caminho de rebeldia? Se o salário do pecado é a morte, quem aqui quer morrer, irmãos? Quem quer morrer, fala. Eu oro agora para Deus te matar, irmão. E olha que a minha oração é forte mesmo. Só você falar, pastor, aqui, ó, eu oro agora, irmão. Com a autoridade que Deus me deu, tu vai, pum! De repente aqui mesmo tu já cai. Alguém quer? Bora, eu tô. Ninguém? Então agora pergunta para essa pessoa que está do seu lado: então por que você não para de pecar? Porque a vida que você está levando, você está dizendo para Deus: me mata, Deus. A vida que você está levando, você está dizendo: Deus, me mata, eu quero morrer, ué. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? É morte. Você quer morrer? Então continue fazendo o que você está fazendo, porque você vai morrer. E o máximo que eu vou fazer é o teu velório. Porque o caminho que você está escolhendo é de morte. E deixa eu te falar uma coisa. Eu disse para os irmãos aqui na reunião de obreiros: o meu papel como pastor é ser um orientador espiritual. Todas as vezes que eu omito a verdade de você, eu sou culpado. Mas todas as vezes que eu ensino toda a verdade para você, você é culpado e eu sou inocente. Pegou isso? Todas as vezes que eu ensino a verdade para você, eu me torno inocente do teu sangue. Aí um dia Deus vai me chamar, Israel, e vai falar: cadê a vida do Israel que eu te dei? Eu vou dizer: está aqui, Senhor. Olha o Israel aqui, ó. Eu dei toda a atenção que ele precisava. Aí o Senhor agora vai para o Israel: Israel, e o que eu confiei na sua mão, o que você fez? Mostre-me suas mãos. Deus não vai pedir para eu mostrar minhas mãos dele, do trabalho que ele não quis fazer, da rebeldia que ele quis exercer. Deus vai perguntar para mim a vida do Israel. Pastor Leandro, a vida do Israel que eu confiei nas suas mãos. Senhor, está aqui. O Senhor sabe tudo que eu fiz pela vida dele. Aí o Senhor vai agora: Israel, vem aqui. Agora mostre-me as suas mãos. Por que Tomé fala: eu quero tocar para acreditar? Quando Tomé toca, ele sente os cravos, o buraco, e ele fala: é ele mesmo, ele ressuscitou.
Jesus vai dizer na sua palavra que nós, aquele que coloca a mão no arado, não é digno de herdar o reino dos céus. Ele não, e olha para trás, não é isso? E olha para trás, ou seja, que desiste da sua caminhada, que desiste de seguir a Cristo, não é digno. E sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? É que eles estão achando que com a vida pecaminosa que eles estão vivendo, eles vão herdar o reino do céu. Deixa eu te dar um recado, não vai não. Só vai herdar o reino dos céus aquele que não olha para trás. Porque quem olha para trás não é digno da morada eterna. Aquele que coloca a mão no arado. Por que o Senhor vai falar para você, mostre-me as tuas mãos? Não é que Deus vai ler a sua mão não, irmãos. Ele quer ver se a marca de Jesus vai estar nas suas mãos. Por isso o ato de você mostrar as suas mãos, porque as suas mãos precisam estar marcadas como as mãos de Jesus. Precisa ter as mesmas cicatrizes. Alguém está entendendo isso? As mesmas cicatrizes precisam estar nas suas mãos. Porque se não tiver as mesmas cicatrizes, você não herdará o reino de Deus. As mesmas cicatrizes. Aí quando você colocar as suas mãos, Jesus vai colocar dele do lado. Servo bom e fiel, cumpriste o teu propósito na terra, não negastes o meu nome, foste fiel até a morte. Entra no gozo do teu Senhor, ao qual o Pai preparou para todos aqueles que neles esperam. Meu irmão, ainda vamos entrar, né? Enquanto você está pensando se vai ser cristão ou se não vai ser, se vai servir a Deus ou se não vai ser, você está achando que você está abafando, você está caminhando em passos largos para o abismo. Por quê, pastor? Porque você está endividado com o diabo. A tua dívida está crescendo. E qual é o salário? Ele vai vir cobrar a morte. Para aqueles que não querem pegar um caminho de arrependimento, para aqueles que não querem pegar um caminho, escute aqui, ô fresco, ô fresquinha. Você está achando que só você tem dificuldade? Você está achando que só você está lutando? É porque o mundo gira todo em torno de você, Patricinha. O mundo todo converge em torno de você. Você está vendo esses irmãos que estão aqui? Está todo mundo lutando para chegar no mesmo lugar. Acorda, meu irmão. Está todo mundo aqui quebrando pau com a carne, quebrando pau com os seus desejos, quebrando pau com o diabo, dizendo: eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás. Alguém está entendendo isso aqui? Existe uma morada preparada para aqueles que não olham para trás. Está chegando o grande dia, igreja. Ore para Shuri Andarabaraio. Permaneça, meu irmão. Deus está com você.
Aleluia! Aleluia! Tá valendo a pena lutar, meu irmão. Tá valendo a pena. O que Deus está para nos revelar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. É o que Deus está preparando para aqueles que nele esperam. Orebarachuri andaraio, urabaracanto uramagai. Permaneça. Bota a faca no dente e diz: diabo, eu não vou desistir. Diabo, eu não vou desistir. Diabo, o pau tá cantando, mas eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não vou desistir. Por mais que eu não queira andar na luz, o teu amor devastador. Vamos parar de ser crente fresco. Vamos parar de ser crente Coca-Cola, só tem gás. Tá na hora da gente amadurecer, irmão. O diabo quer matar você e você dá com esse teu dente amarelo pra ele. Eu vou dançar só a dança da bundinha. Eu quero ver tu dançar é no colo do diabo. Aperta o cinto aí, meu irmão. Porque o Deus que ama é o Deus que corrige. O Deus que ama chama a atenção dos seus filhos. Eu acho engraçado que para ser rebelde, deixa comigo. Mas quando